Para você, boa noite de paz, que a presença do Senhor esteja continuamente sobre nós, nos guardando, nos protegendo, que a boa mão do Senhor esteja constantemente estendida sobre a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Oi! Oi, lindona, saudade. Assisti sua live, viu? Lá. Amei que você falou lá sobre casamento, viu, Adriana? Parabéns, glória a Deus. Deus continue nos ajudando, nos abençoando nessa live sobre casamento. É um bate-papo, é para a gente tirar nossas dúvidas, não é fazer nossas perguntas. E aí, a gente está aqui, vai conversar sobre casamento, o que é bom, o que não é, e a nossa conversa de hoje vai ser sobre interferência familiar. Como é que pode ser essa interferência familiar? Lá no meu YouTube, eu estou fazendo os dois ao mesmo tempo, eu sempre explico. Se cair aqui, você pode ir lá no YouTube, que a gente faz uma oração final pelas famílias, mas também se você depois quiser compartilhar com outras pessoas, não fica aí no meu Instagram, eu só deixo lá no YouTube, você pode ir lá se inscrever, curtir, compartilhar. Eu estou muito feliz porque toda vez que eu faço live, eu aviso isso, sempre tem um ou dois que se inscreve, glória a Deus, Deus abençoe sua vida, nós nascemos para ser canais de bênção. Então você que está no Instagram, depois você pode ir lá no YouTube e compartilhar com outras pessoas, é tão bom quando a gente recebe uma palavra e a gente pode depois ajudar outras pessoas, não é verdade? Então, nós hoje vamos falar sobre interferência familiar. E o título lá no YouTube, quem não conhece ainda o meu canal é Miss Elizabeth Bonfim, e o título hoje dessa pregação, dessa palavra, desse bate-papo, que você pode depois ir lá e compartilhar com outras pessoas, é interferência familiar. Pode, tá? Então, se você depois não for até o final lá no YouTube, você depois pode procurar. Interferência familiar, pode, é o título lá no meu YouTube, tá? Elizabeth Bonfim. Nós vamos falar hoje sobre interferência familiar, o que ela pode trazer, algumas causas para as nossas vidas, boas ou ruins, usar sabedoria, em que área, em que momento falar ou não falar, né? Vamos orar para que a gente possa entender todo esse assunto e que possamos a cada dia mais crescer. A palavra do Senhor diz que a nossa mudança é de glória em glória. Nós não nascemos com uma bula dizendo para a gente o que a gente deve fazer ou não. É de glória em glória. A nossa bula é a palavra, mas a gente tem que buscar. Ela não está ali. Se você deixar aberta ela ali, só passar por ela todo dia, é um livro normal. Você tem que ler mesmo, né? Você tem que buscar muita sabedoria e através da oração o Senhor vai nos abrindo o nosso entendimento. Então vamos orar para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre interferência familiar, que tem afetado também muitos relacionamentos, ok? Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa rica oportunidade de podermos hoje conversar um pouco sobre interferência familiar, o que a gente pode ajustar, o que a gente pode tirar, o que pode acrescentar. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz em Tiago 1,5, quem tem falta de sabedoria, peça, que a todos tu dá liberalmente, assim, ó Pai, como Salomão pediu e tu deste, nós hoje te pedimos sabedoria para poder agir, para aprender, para lidar com as pessoas, para lidar na família, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, abençoa cada vida que vai participar dessa live, que vai assistir depois, que vai compartilhar, abençoa em nome de Jesus, amém. Nós louvamos ao Senhor, porque o nosso Deus, ele nos deixa em sua palavra, né, muitos versículos que a gente vai aprendendo que seguir a paz com todos, o que depender de vós, né, a palavra do Senhor nos mostra que a nossa vivência de paz, de comunhão, não depende só da outra pessoa, depende de nós também, nós devemos fazer a nossa parte, nós somos um ser formado individualmente, não é verdade? Meu amor acabou de entrar.
Glória a Deus. Então, nós somos formados individualmente, cada um com sua personalidade, cada um com seu jeito. Então, quando a gente casa, a gente vai, além de conviver com o nosso esposo ou com sua esposa, você vai conviver com a família, né? Você pode pensar, imaginar na sua mente que eu casei, mas eu não casei com a família. Isso é pensamentos de pessoas que não sabem o que é verdadeiramente um casamento. A gente casa e casa assim com os parentes, com a família em geral, até na forma de lidar com a pessoa traz muitas coisas da família e a gente tem que aprender a lidar. Um dos segredos para viver bem entre parentes, entre família, deixa eu deixar aqui primeiro bem claro, né? Eu, quando era nova, muito nova, que eu ouvia isso, eu me dava um choque, né? Gente, mas como assim? Depois que você casa, a sua família mater, que era ali sua mãe, seus irmãos, seu pai, eles se tornam parentes, né? E a sua família que vai ser constituída agora é um casal, e quando vier os filhos, aí é a família. Os outros se tornam parentes. É forte, né? Um dia eu conversando isso com uma irmã, ela falou, não, de jeito nenhum, eu não sou parente, eu sou da família. Pois é, parente também é da família, mas é outro, né? É outra legalidade, é outro nível, é outra entrada, não é verdade? Porque a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, e os dois tornarão uma só carne. Então, aquela família ali vai ser constituída. Mas, naquele ambiente do lar, familiar, vai morar só o casal e os filhos. Mas, os dois traz consigo bagagens e traz consigo vivência com parentes. E essa vivência vai fazer a gente aprender a lidar. Nós temos que aprender a lidar com todos, respeitando a individualidade de todos, sabendo até onde eu posso ir, até onde eu não posso, até onde eu posso entrar e até onde eu não posso. Eu me lembro, quando eu estava preparando esta palavra para vocês, o Espírito Santo me fez lembrar. Quando eu tive o meu primeiro filho, que hoje tem 21 anos, eu morava em Roraima e eu comprei uma revista chamada Crescer. Nem sei mais se existe essa revista. Mas essa revista me ensinou muita coisa. E uma das coisas que ela me ensinou, né, na criação de filhos e como lidar com os parentes, era, se você não gosta de determinadas coisas, não deixe para dizer depois de 3, 4 vezes, 5 vezes que acontecer. Quando você não gostar de uma coisa, diga na hora, fale, corte logo aquilo, para que não venha crescer, porque quando cresce, fica difícil depois de você mostrar quais são os limites. Então, viver com parentes, né, com a família do esposo, da esposa, se desde o início for mostrado quais são os limites, até onde pode ir, até onde não pode ir, até aqui você entra, até aqui você não entra, seria mais fácil a convivência, né? Se desde o namoro, né, as pessoas começassem a observar como é a família, como é a família do esposo, como é a família da esposa, se desde o namoro começassem a observar e já percebendo como vai ser, não é, o dia a dia, seria muito mais fácil. Mas, infelizmente, por mais que haja hoje, tem negócio para noivos, para namorados, quando eles estão se amando mesmo, a ideia é, quando casar comigo vai ser diferente, né? A ideia é essa. Mas quando a gente casa, a gente vê que não, a gente precisa aprender a lidar com todos os casais. E aprender a lidar é entender que cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua individualidade, né? Vão se juntar duas famílias com dois pensamentos diferentes, criações diferentes, né? Se a família do esposo era uma família muito grudada, né? Muito agrupada, os dois, né? Ali, tudo que ele ia fazer era combinado com os pais, tudo que ele ia fazer era, né? Os irmãos, as irmãs interferiam, e aí se junta e vai casar com uma pessoa que a mãe e o pai mal sabiam o que a pessoa fazia, ou se perguntava, mal perguntava, não queria saber muito, não se envolvia, e aí os dois casam,
vai haver aí algum choque. Por quê? Porque a família que era muito agrupada, que vivia muito unida, quando casar, ela vai querer entrar um pouco no espaço do filho. E aí cabe o filho, como eu disse no início, desde o iniciozinho já mostrar, ó, até aqui você vai, mas até aqui não. E se aí não é mostrado no início, começa a haver conflitos que, se tivessem sido resolvidos no início, não poderiam estar afetando agora no casamento. Mas o que as pessoas costumam sempre dizer? É melhor ficar calado para não gerar conflitos, e aí vai deixando as coisas acontecerem, quando vê, está no patamar, e quando querem resolver, o conflito está maior. Mas se desde o início já fosse, ó, até aqui a sua opinião é válida, até aqui, a partir daqui você não entra, porque eu não aceito mais. Então, tem que haver essa atitude. Em primeiro lugar, cada um respeitando o seu papel. Né? E como é que se respeita o papel de cada um? Mulher é mulher, esposa é esposa, mãe é mãe, né? Quando eu entendo isso, eu não vou entrar em área que é da mãe dele e e nem ela vai entrar na área que é da esposa. Não vai haver choques. Né? O que acontece geralmente quando há interferência familiar? É porque se houve brecha. As pessoas gostam muito de falar da sogra, né? Do sogro, porque está interferindo na minha vida, está falando, não me dou bem. Mas a pessoa tem que entender que, se isto está acontecendo, é porque houve brechas que o filho ou a filha deu. Se a filha ou o filho não tivesse dado essa brecha de interferência desde o início, não haveria esse conflito. Então, o que as pessoas pensam? Que a culpa é só da sogra, a culpa é só do sogro, e alivia para o lado do filho, mas não é assim. O filho e a filha é que tem que mostrar onde estão os limites. E se os pais estão excedendo esse limite, é porque os filhos estão dando abertura para isso acontecer. Não é verdade? Então a gente não pode se ocupar. Minha sogra não gosta de mim, a minha sogra interfere no meu lar, o meu esposo interfere na minha vida, interfere nas minhas finanças, interfere na criação dos meus filhos, mas quem deu esse espaço para interferência? Quem deu esse espaço para interferência? Foi o filho ou a filha. Porque se fosse cortado no início, se no início já fosse mostrado que não iria aceitar, o prosseguimento do casamento seria muito mais tranquilo. Mas o que acontece no relacionamento? Muitas vezes, essa parte de deixar o homem pai e mãe, as pessoas pensam que é só, eu vou morar na outra casa. Não, é emocionalmente também. E existem pessoas que não conseguem se desligar emocionalmente dos pais. Eles mudam de casa, mas a emoção ainda está totalmente ligada na dependência de fazer o que o pai fala, de fazer o que a mãe fala. E quando a Bíblia diz deixará o homem pai e mãe, quer dizer também na área emocional, porque se essa área emocional não for desligada, sempre haverá interferência familiar. Sempre haverá interferência familiar. E aí há grandes conflitos. Há grandes conflitos. Primeiro porque o que a gente aprende para viver bem entre família? Que o ideal é que o filho fale com sua mãe. A filha fale com a sua mãe ou com seu pai. O filho fale com a sua mãe ou com seu pai. Mas muitas vezes não acontece isso. O que acontece? O pai e a mãe estão interferindo no lar e os filhos... o filho está vendo e não toma uma atitude. Aí o que vai acontecer? A esposa vai e toma uma atitude, e fala. E quando fala, há um grande conflito, onde, na verdade, quem deveria falar era o filho. Se foi os pais dele, era o filho. Se foi os pais dela, é a filha, é a mulher. Então, quando há essa invasão de entrar, eu não sou a filha deles e vou falar, eu estou também quebrando aí e trazendo conflitos, que o ideal é que o casal diga, olha, fala lá com tua mãe, né? Fala lá com teu pai, eu não estou muito satisfeita com isso. E mais,
Se o filho ou a filha tem uma dependência emocional muito forte, de achar que os pais, o pai e a mãe, é em primeiro lugar na vida deles, isso vai afetar um pouco. Por quê? Pai e mãe não é em primeiro lugar? É assim. É em primeiro lugar, a gente ama, a gente honra até casar. Depois que a gente casa, a Bíblia não diz, você não vê jamais a Bíblia dizendo assim, esposo, escute a sua mãe. Você não vê jamais esposa, escute seu pai. Não, esposa, escute seu esposo, esposa, escute seu esposo e esposo, escute sua esposa. A partir daquele momento, o primeiro lugar que era do pai e da mãe, quando você casa, agora eu estou falando na área terrena, tá? Primeiro lugar na nossa vida é Deus em tudo. Não estou falando nessa área de Deus, estou falando na área terrena. Então, se eu era solteira, meu primeiro lugar na minha vida sempre foi minha mãe, meu pai, o que eles falavam, quando eu me caso, esse primeiro lugar tem que ser cedido agora. Não é mais o que eles falam, meu primeiro lugar é no meu relacionamento, é o meu esposo e minha mãe. Mas quando a pessoa, a paz do Senhor, Deus abençoe, mas a paz do Senhor, minha amada. Mas quando a pessoa não consegue entender isso, não consegue se desligar emocionalmente, sempre emocionalmente vai achar que o pai e a mãe está em primeiro lugar, ele vai ter dificuldade de apoiar a esposa, e ela vai ter dificuldade em apoiar o seu esposo, porque vai achar que sempre os seus pais, né, que na mente dele ou na mente dela era o primeiro lugar na área terrena, sempre vai ser o primeiro lugar. E o que os seus pais falam, ninguém pode desfazer. E aí, emocionalmente, isso vai chocar no relacionamento. Isso vai chocar no relacionamento. Ele tem que se entender que pai, mãe, a gente honra, a gente respeita, mas depois que a gente casa, a honra e o respeito é como pais e não mais como interferir na família. E quando um dos dois casa e não cresceu emocionalmente, traz choque dentro do lar. Porque as pessoas acham que as pessoas só crescem pela idade. Gente, não é assim. Existem pessoas que têm muita idade, mas ainda não tem a maturidade, não está emocionalmente preparado para ativar dentro da sua mente que agora será um pai de família, que agora responderá por sua família, que agora o papel sacerdotal não é mais do seu pai, nem do que a sua mãe fala, é ele e sua esposa. Seu papel sacerdotal e a mulher como edificando o seu lar. E aí, quando a pessoa emocionalmente casa imaturo em área emocional, né, de parar para ouvir, não, mas a minha mãe falou isso, né? E aí há o conflito, porque a esposa diz assim, mas eu não concordo, e eu não vivo com a sua mãe, eu vivo com você. Emocionalmente e também a área financeiramente, porque quando um dos dois depende financeiramente do pai e da mãe, sempre haverá interferência. Olha, se o pai e a mãe está ali na área financeira, né? Por isso que quando mora na mesma casa, eu moro mas na mesma casa, mas eu não queria que interferisse. Então, como é? Você paga um aluguel, ou é uma casa separada, você faz a sua parte financeira, porque se você tem a sua parte financeira, eles não vão interferir. Agora, se você vive, mas não paga aluguel, né? Vive e de vez em quando vai lá, pega umas coisas, e ele pega, e ela pega. Então, você está abrindo brechas e lacunas para que haja também interferência na área financeira, significa que seu emocional, você não estava preparado, deixará o homem pai e mãe, e os dois se tornarão uma só carne. Não é só fisicamente, é emocionalmente, é imaturidade, é em saber, eu estou preparado para ouvir agora que eu vou ter uma família, que minha família, que era antes de eu me casar, agora são parentes. É forte isso, mas é a realidade. E quando emocionalmente eu não estou preparado para essa realidade, vai haver conflitos no meu casamento.
porque eu vou deixar que cada um invada o espaço que não é. Outra coisa, uma mulher, quando ela não está emocionalmente madura, ela entra no jogo da competição, né, com a sogra. Misericórdia. Né? De mostrar que sabe fazer, de que sabe mais, de que manda nos filhos. Gente, cada um tem o seu papel. Se eu entendo isso, eu não vou entrar no jogo de competição. Né, ao ponto como a gente vai aconselhar casais ou mulheres de ouvir, não, eu já disse para ele escolhe ou eu ou a mãe dele. Gente, como assim? A mãe tem um papel, a esposa tem outro, não existe isso. Faça uma escolha, ou eu ou ele, ou ela. Ou você me escolhe ou seu pai. Né? Não é assim, cada um tem o seu papel, o seu devido papel. E quando nós casamos e ainda não temos filhos, é difícil entender isso, mas a partir do momento que a gente começa, que a gente tem filho, a gente entende que a ligação da mãe é algo muito forte, materno é muito forte. E aquele materno muito forte, mesmo depois que casar, emocionalmente eu tenho que me trabalhar. E não é de uma hora para outra. Peraí, agora desliguei, é parente. É algo que precisa ser conversado, que precisa ser analisado, os dois sentados, conversado, não em forma de agressão. Você casou agora, seus pais não é para entrar mais, não é para... É devagar, né? É uma conversa. E, principalmente, se no namoro os dois descobriram que havia essa codependência, porque existem filhos que são dependentes dos pais emocionalmente. E isso se observa onde? No namoro, gente. No namoro. Né, no noivado, você observa se a pessoa é dependente emocionalmente, e se você já casa sabendo disso, você já casa sabendo que você vai ter um trabalho dobrado, que não é fácil, porque você vai ter que ter muita cautela, muita prudência, muita sabedoria para mostrar ao seu esposo ou à sua esposa que agora os dois se tornam uma família e que os outros são parentes, com muita cautela e muita sabedoria. E aí eu gosto sempre de escrever as coisas que eu vou falar para a gente não se perder por causa do tempo. Eu já falei sobre cada um mostrando o seu limite. Olha, se eu, desde o início, eu não consigo mostrar os limites, por exemplo, se eu abro brechas para interferência financeira, né? Se eu abro brechas para estar toda hora pedindo a um cunhado, a um tio, a uma tia, a um primo, a um pai, a uma mãe, eu estou abrindo brecha para que a família interfira financeiramente, né? Então, às vezes a gente reclama das interferências, mas a gente tem que ver se as brechas não foram dadas, né? Se, por exemplo, desde o início, num relacionamento, a mãe chega ou faz um frango maravilhoso, vai embora, e no outro dia você vai fazer, e o seu esposo se vira e diz assim, eu gosto muito do frango que minha mãe fez, e aí você vai correr atrás para fazer o frango que a mãe dele fez, você está abrindo brechas para que ele mostre outras coisas, você tem que ser, na hora, taxativo e dizer, muito bom, amor, eu também gostei do frango que a sua mãe faz, mas quando a gente for lá na casa dela, a gente vai comer o frango que ela faz, agora, aqui eu faço assim, amor. Entende? As interferências têm que ser mostradas desde o início. Não pode, lá na frente eu digo, eu não quero. Não, gente, lá na frente não. A gente tem as interferências, os limites da nossa vida, a gente só deixa até onde a gente permite. Existem pessoas que, às vezes, deixam as coisas acontecer, deixam, e depois quer culpar o outro. Então, as interferências a gente tem que fazer logo no início. Filho que não coloca limite, né, em determinadas coisas que a mãe fala, ele está demonstrando que ele dá muito mais valor ao que a mãe fala do que o que a esposa fala.
homens, né, que depois podem assistir a live, né, a mulher tem que sentir segurança, que você tem que entender o papel das duas, que a mãe é a mãe e a sua esposa também tem o devido valor. Olha, não pode haver na frente da mãe discordar do que sua esposa está falando, né? Tanto com os filhos, se tiverem filhos, como as decisões que foram tomadas, porque se você abrir essa brecha, haverá uma interferência familiar e a culpa não foi só da sogra. A culpa não foi só do sogro, né? Foi porque naquela hora o filho ou a filha permitiu que essa interferência entrasse. Não foi cortado na hora. Porque quando a pessoa corta e mostra na hora, olha, poxa, eu gostei tanto dessa cor da sua casa, mas na minha casa há uma cor pastel, né? Eu não gosto muito de branco. Se você mudasse, e aí o filho entrar, né? Não vai deixar a nora estar em conflito e dizer assim, realmente, mãe, quando eu era solteiro, eu gostava muito da cor pastel. Lá na sua casa. Agora, aqui em casa eu gosto de branco. E a minha esposa também gosta do branco. Né? Então, já mostrou ali que não haverá uma interferência de opiniões, de gostos, cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua definição do que é e do que não é. Então, se logo no início é cortado, não haverá essas interferências. Mas o que acontece? Os filhos não cortam, as filhas não cortam e vão deixando, e aí chega um momento que quando querem cortar, o que acontece? Há muitos conflitos. Há muitos conflitos, né? Ou ele não corta e quem vai conflitar é a sogra com a nora. Ou ela não corta e quem vai conflitar é o sogro com o genro ou com a nora, né? Que o ideal é que a filha ou o filho falem com seus pais e cortem e coloquem limites e não jogar para que a nora faça isso. Né? Mas quando ele deixa, ele está criando um sério problema. Então não existe, as pessoas fazem muitas piadas de sogra, minha sogra, existem N coisas de sogra, mas a realidade é, a sogra ou sogro só faz o que é permitido fazer, porque o filho ou a filha deixou. Se logo no início no relacionamento, você sentar com o seu esposo, sua esposa e dizer, você que tem que cortar isso. Você que tem que falar isso. Você que tem que mostrar o limite. O meu problema, eu quero ter um bom relacionamento com minha sogra, mas precisa ter limite. Na vida, tudo é assim. A gente, no trabalho, a gente tem limite em determinadas coisas. Na convivência com amigos, a gente tem que ter limite. E na convivência familiar, também tem que haver limite, né? A gente não pode jamais usar aquela frase, venha quando quiser, a casa é sua, nem precisa avisar. Que isso? Como assim? Não é assim. Não, quando vir, avisa, né? Você não vai dizer, a casa não é sua, não, mas quando vir, avisa para que eu possa lhe esperar, para que eu possa me organizar. Quando vir, avisa para minha esposa se organizar, fazer uma boa janta. Não é assim, a casa é sua, venha quando quiser, não precisa nem avisar. Né? Você já abriu a brecha ali de um grande limite. Então, limites são colocados desde o início. E quando não há isso, aí há vários conflitos, não é verdade? Olha só, no namoro você consegue. Queria falar se entrar algum solteiro ou alguma solteira, né? Aí, já avisar para você, no namoro e no noivado, você consegue perceber se há essa ligação emocional. Já consegue perceber. E aí é decisão sua. É decisão sua. Você vai enfrentar essa batalha, porque não é fácil. Você vai enfrentar para que lá na frente você vá entendendo, mostrando o papel de cada um. Nunca pense,
se algum solteiro, se alguma solteira ouvir essa live, nunca pense, comigo será diferente. Não, não será. Ou será assim ou será pior, se você não entender que tem que mostrar desde o início qual é o seu determinado papel. Se você já está vendo que a filha ou o filho é ligado emocionalmente, minha irmã, já se liga, tá? Em mínimos detalhes, né? Quando a gente vai conversar com mulheres ou com homens, a gente percebe, a gente que já saiu dessa área, né? Já fica, meu Deus, mas como assim? Era uma coisa tão fácil de se resolver, mas quando a pessoa está ligada emocionalmente àquela pessoa, o cordão umbilical emocional não foi cortado, minha irmã, não é fácil. Não é fácil para a pessoa. Então, para você que acha que é fácil, que é bem natural, que é rápido, não é fácil para aquela pessoa, ok? E aí, vamos lá. Existem filhos que não conseguem quebrar, né, o seu vínculo emocional. Vamos lá, ouvir aqui. Ele é que está morando... Eita, tem uma manchinha no meu celular que ficou bem em cima. Agora foi. Ele que está morando aqui em casa. Pois é. Seu filho do coração. Pois é. Vamos lá. A gente tem que entender que o relacionamento, né? A gente sempre diz assim, olha, eu me casei, ô sogra, eu vou ser a sua filha. Ô sogro, eu vou ser o seu filho, o filho de coração, porque na realidade você tem que ter uma construção de filho, mas mostrando que você agora vai ter o seu lar, vai ter a sua casa, e que você é um filho que requer que os pais respeitem todo aquele contraste que o relacionamento vai ter. Minha pastora, oh, Glória, saudade, saudade, saudade. Então, quando os dois, eu também te amo muito, muito, minha filha, viu? Muita saudade, muita mesmo, misericórdia. Limites, amados, não é coisa fácil de se fazer. Para quem é maduro emocionalmente, olha e vê essa live assim, menina, coisa fácil, é só casou, vou para minha casa. Gente, mas tem pessoas que são ligadas emocionalmente ao pai e à mãe. A última palavra é a mãe. A última palavra é o pai. E se há uma dependência até no que vai comer, no que vai cozinhar, no que vai fazer, no que vai comprar, se a mãe era muito ligada, quando casa, amados, tem que haver um ajuste e uma paciência. Primeiro, porque o relacionamento familiar entre parentes é saudável, amados. É uma coisa maravilhosa. Quem é que não gosta de ter filhos e filhas e deixar com a avó, né? Deixar com a tia, com um tio, faz parte. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos, nós não somos uma ilha, nós precisamos uns dos outros. Mas, às vezes, para ter essa convivência familiar saudável, é necessário que cada um entenda o seu papel, o seu verdadeiro papel. Existem filhos e filhas que podem viver perto dos pais, porque os pais não vão afetar no relacionamento familiar deles. Não vão afetar. Mas existem outros que casam e não podem viver perto. Tem que ter uma consciência disso. Tem que haver uma abertura na sua mente de entender isso. Porque se morar perto, os pais vão interferir. Os pais vão interferir. Então, a maturidade faz a pessoa enxergar às vezes. Olha, eu amo demais, eu gosto demais, mas não dá para viver perto. Tem que haver uma certa distância. Por quê? Porque se morar muito perto, haverá interferência. Amados, quando eu estava para vir para Brasília, saiu a nossa transferência e nós
avisou que saiu a transferência e depois foi avisado que só depois de um ano. E quando avisaram isso, a gente já tinha desfeito do nosso apartamento e fomos morar na casa embaixo da minha mãe. Gente, eu nunca tinha morado perto de família, desde que eu me casei, fui morar na minha. Eu morava em Olinda e minha mãe morava em Recife, então uma distância considerável, 40 minutos para chegar lá. Mas quando houve isso, saiu a transferência e a gente achou que ia vir para Brasília, nós desfizemos da casa onde a gente morou, os móveis, tudo, e depois nós descobrimos que a casa só ia sair depois de um ano. O que a gente fez? Meu Deus, e agora, depois que a gente desfez tudo, a minha mãe falou, tem uma casa embaixo, em cima, aliás, ela morava embaixo, tem uma casa em cima que vocês podem vir morar. E aí, para eu morar lá, demorou, mas chegou, né? Glória a Deus. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus, assim, tem misericórdia, né? A gente passa por algumas coisas que podem ajudar uns aos outros. E quando eu fui morar em cima da minha mãe, eu já tive algumas conversas, né? Eu já tive algumas conversas de interferência familiar. Por exemplo, eu já conheço meu esposo e na época eu tinha, né, os 3 filhos pequenos ainda. Antes de vir para cá, meu filho, o que tem 12, tinha 2 anos. E aí eu já avisei, olha, mãe, Eliseu, ele tem a mania, quando ele chega em casa, 17 horas, ele gosta de sentar, tomar um café, conversar com os meninos. Então, eu estou morando acima, né, da sua casa, mas quando der esse horário, eu gostaria que, né, a senhora não fique triste, mas esse horário, nem os meus filhos estivessem lá embaixo, né? E a senhora não interferisse quando eu chamar, quando eu disser, ó, é hora de subir, se 17 horas eles estiverem lá em cima, nem eu vou estar na sua casa, porque quando meu esposo chegar, eu tenho que estar lá na minha casa, e nem a senhora, mãe, por favor, eu sei que é muito boa a nossa convivência, se a senhora se mora com a mãe, se a mãe mora com você, você não pode fazer isso, mas ela tinha a casa dela, eu tinha a minha. Também, por quê? Para que ele se sinta à vontade, e a senhora também, e ele gosta de chegar, ele gosta de brincar com os meninos, né, e quando a avó ali, aquela interferência da avó, o pai já... Então, eu tive uma conversa logo. Outra coisa, eu percebia que o que eu falava lá em cima na minha casa com os meninos, ela ouvia lá embaixo, e eu sempre dizia, mãe, quando meu esposo estiver chamando atenção, reclamando, ou que eu também, ou tiver que colocar de castigo, e eles chorarem mais alto para a senhora ouvir, por favor, mãe, não interfira, não entre, não vá lá. Tive que ter uma conversa, então, é na conversa que a gente se entende. É na conversa que... E graças a Deus foi um ano maravilhoso, sem interferência familiar. Às vezes, ela depois me chamava, mas eu acho que... Mãe, por favor. E sempre foi bem. Até hoje, né, quando ela vem, tem algum... Vó, você sabe que vó é vó, vô é vô, né? E a gente tem que... Eu faço isso com a minha mãe. Então, o que eu espero, que eu esperava também? Que ele também fizesse com a sua mãe. E é assim no relacionamento. Eu não vou estar me desgastando com a sogra e nem ele se desgastando comigo. Ele nunca precisou falar nada para minha mãe. Quando ele quer falar alguma coisa, ele chega para mim e diz, olha, Beth, eu não gostei da atitude essa que a sua mãe fez. E aí quem vai falar sou eu. É assim um relacionamento. E não o filho ficar se esquivando, ó, deixar a nora se desgastar com a sogra. Deixar o sogro se desgastar com a sogra. E assim também vice-versa. Tem que haver esse acordo familiar. Porque o que acontece? Se o filho não é desligado emocionalmente no cordão umbilical de, não, o que minha mãe fala é a verdade para tudo, ele não vai ter coragem de mostrar, não, mãe, aqui, ó, a senhora está entrando em área que não é para a senhora entrar. Né? Ou um tio, uma tia, tem família, gente, que são muito grudadas, né? Muito. É tipo assim, o filho da minha irmã é meu filho. Então, a tia sente como se é o filho dela também e ela pode mandar. O tio também sente como se fosse o filho. São famílias muito grudadas. Mas essas famílias grudadas têm que entender que há limites.
Filho tem pai, tem mãe, e eles podem dizer. Então, em todas as áreas, para que a gente viva bem, porque a gente precisa da família, gente. Quem que não gosta de ter uma avó, um avô, um tio, uma tia? É saudável isso. É saudável. E para viver saudavelmente, tem que ter sabedoria. Uma filha conversar suas brigas, suas queixas com seu marido, com a mãe ou com o pai. Gente, quando for um almoço familiar, a família dela vai ficar olhando para a cara dele e você fez isso com minha filha, né? Gente, não existe isso. Na nossa vida, nós podemos encontrar pessoas maduras para conversar. Por que você vai conversar com seus pais conflitos que você passa no seu relacionamento, que você sabe que vai passar? Ai, não, meu esposo fez isso e isso, eu não gostei, falei isso. O que vai haver quando houver um encontro? Eles vão, consecutivamente, se não falar, vai gerar um conflito. Então, evita trazer, né? Procura outro confidente, minha irmã. Procura uma pessoa para você conversar sobre brigas de casais. Porque se você contar para os seus pais toda hora, quando seus pais vê o genro, né? Ou vê a nora, misericórdia. Ah, foi isso que você fez com meu filho, né? Então, a gente tem que aprender na vida a viver bem, a ter sabedoria. O homem. Vocês lembram o que Davi disse para Salomão, gente, quando estava para morrer? Quem sabe aqui? Eu quero que vocês respondam aí para mim. O que foi que Davi falou para Salomão quando ele estava para morrer? Quem é que sabe me dizer essa resposta? Hein? O que foi que Davi falou para Salomão quando ele estava para morrer? Eu vou até aqui abrir para a gente ler. Quem é que sabe me dizer, antes de eu ler? Quem sabe? O que foi? Hã? Vamos lá, Mulheres de Deus, Tatiana. Vamos lá, Margarete, Mariane, Heloísa. O que foi que Salomão falou para Kelly, minha filhinha do coração? O que foi que Salomão falou? Jerusa, Fabrício. O que foi que Salomão falou para... que foi que Davi falou para o seu filho antes de morrer, Salomão? O que foi que ele falou? Quem que sabe responder? Não se aparte do teu Deus? Foi. Ele falou tudo isso, mas teve uma palavra. Estou falando para filho, para o homem, para Salomão. Deixa eu ler aqui para vocês, olha só. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Aproximaram-se os dias da morte de Davi, e ele deu a seguinte ordem a Salomão, seu filho. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e o quê? E ser homem. Gente, foi esse conselho que Davi deixou para Salomão. Esforça-te e ser homem. Seja homem, seja um menino, amadureça, cresça, né? Seja homem. Então, no relacionamento, quando há conflito com nora e sogra, é porque muitas vezes o homem está abrindo essa legalidade, deixando isso acontecer. Não está tomando o seu papel de ser homem, de dizer, mãe, eu te respeito, eu te amo, gosto muito da senhora, mas a casa agora aqui é eu e minha esposa. Se ela não sabe cozinhar ou se sabe, é com ela. Se ela gosta de verde ou de amarelo, é com ela. Se ela cria o filho... Gente, ser homem, né? A gente sabe que há esses conflitos. Eu passei 6 meses... né, lá no Rio, na casa dos meus sogros, e meu esposo teve que ter a atitude de ser homem. Por quê? Porque sempre há um conflito. Ah, você faz uma comida muito quente, quando eu tinha meus filhos eu não fazia. Ah, o banho está muito frio, eu deixava mais quente. Gente, e aí o filho, né? Eita, caiu um pouquinho. O filho tem que dizer assim, bom, sim, muito obrigado, porque a senhora deixava a minha comida mais fria, ou meu banho mais quente, mas agora a minha esposa, ela vai deixar mais frio ou quente, é com ela. Então, se o homem não assume esse papel de ser
homem, como foi o conselho de Davi para Salomão, ele deixa essa interferência familiar entrar. E quando essa interferência familiar entra nas áreas de emocionalmente ou de conflitos, há brigas. E quando as pessoas fazem piadas de sogra e nora, deveria fazer filho com mãe. Não é verdade? E aí, a interferência familiar financeira também acontece porque abriu brecha. Gente, quando se abre brecha, quando se depende, eu fui lá morar 1 ano com a minha mãe, minha irmã, mas não foi assim de graça, não, até porque a gente não queria que houvesse uma interferência familiar. Eu combinei, mãe, eu venho morar aqui na sua casa, nós vamos fazer uma reforma geral, gastei todo o dinheiro que era de aluguel, foi fazendo uma reforma, e essa casa dela está reformada até hoje. Para quê? Para que não houvesse, a casa é minha, né? Para que meus irmãos ou minha família não entrasse dentro da casa e a casa aqui da minha mãe, não. Eu estou aqui, mas eu paguei, está tudo organizado. Então, a gente tem que deixar também a área financeira não haver uma interferência, porque quando deixa, você não pode, não se meta nas minhas finanças. Posso se meter sim. Se eu estou pagando alguma coisa, se eu estou sustentando seus filhos, eu posso interferir sim. É a mesma coisa de você precisa dos avós, né? Tá toda hora deixando os filhos, deixando, você tem que ter um acordo. Porque se você está deixando todo dia para precisar trabalhar, se você não chegar a um acordo, os avós vão se sentir no direito de mandar e desmandar. Então, você tem que, né, chegar e dizer assim, olha, vamos ter uma conversa, eu não estou podendo pagar uma pessoa, posso deixar aqui com a senhora, mas eu queria conversar. Quando eu falar uma coisa, por favor, não quebre, né? Se eu disser que é para assistir televisão até tal hora, não fale outra palavra. Conversa, diálogo, para que haja uma vivência boa entre os parentes, entre o casal, entre os filhos. Não é verdade? Agora, quando não há esse entendimento, logo sempre haverá essa interferência familiar, porque um dos dois deixou, e quando um dos dois deixa, minha irmã, né? E nós temos que entender, depois que a gente casa, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, rapidinho, que já está chegando quase na hora de desligar. Quando eu me casei, eu passei 4 anos e meio namorando, né? E o meu esposo era do Rio de Janeiro e eu morava em Recife, e ele trabalhava em Recife. Então, praticamente, a minha família era a família dele ali, porque não tinha família, a família dele estava toda longe, distante. E todo Natal, todo Ano Novo, a gente passava com a minha família, porque, né, nós estávamos ali, era raro ele ir para o Rio passar com a família dele. E eu sempre passava com a minha família. E quando eu me casei, gente, o primeiro Natal que eu casei em 15 de dezembro, dia 25, 9 dias depois, que eu achei que eu ia ficar com a minha família no Natal, como sempre faz, né, aquele jantar, aquela coisa, meu esposo virou e disse assim, olha, eu sempre fiquei com sua família, agora eu estou casado e eu não quero mais, eu quero hoje, a gente vai passar o Natal com uma família lá na igreja, eu sempre tive essa vontade, mas não pôde, porque você não era casado, e eu fiquei assim, mas como assim, né? Ai, eu estou acostumada a casar, a passar o Natal com a minha família, e aí eu, né, fiquei sentida. E aí eu fui conversar, né, com a minha mãe, dizer, mãe, não vou passar o Natal com vocês. Ela falou, não, minha filha, você casou. Você casou, agora o que seu esposo decidir, é o que seu esposo decidir. Gente, quando a gente não está maturidade para isso, isso haverá conflitos e briga. Não, não posso deixar, é minha família, é minha mãe, são meus irmãos. Gente, depois, os que entraram atrasados, né? Depois, os que entraram depois, vai entender. Parentes. Depois que eu caso, a minha família, eu, meu esposo e os filhos que vierem. Os outros são parentes. Por mais que seja doloroso ouvir isso, mas são parentes. E parentes agora vão respeitar a família. É um casal, mas é família.
É um casal, mas é família. E essa família tem que se organizar e se estruturar emocionalmente. A sogra tem que entender que o papel dela era de mãe, mas agora entrou outra mulher, e essa outra mulher não é para disputar o amor, é para entender que cada um tem o seu devido papel. Ela agora vai uma parente e o seu filho ou a sua filha casou e os dois tornaram uma só carne. Agora são suas decisões. Se nas suas decisões vão errar, mas deixa errar, deixa eles crescerem sozinhos, deixa eles fazerem quebrar a cabeça, eles vão crescer, eles vão amadurecer. Não interfira, não entre, porque se entrar, vai haver conflitos familiares. E quando os dois entendem esse papel, na Bíblia diz seguir a paz com todos, né? Busque viver em paz com todos, o homem tendo o papel de homem sacerdotal, a mulher tendo o papel de auxiliadora, edificadora do lar, né? Nunca, jamais dizendo, escolho eu ou sua mãe, misericórdia, né? Se um dia eu tivesse feito isso, eu não penso nem duas vezes, porque o amor que filho tem por mãe, né? É muito raro um filho não gostar tanto de uma mãe. Então a gente tem que pensar, eu tenho o meu papel, eu sou esposa, a mãe dele sempre será a mãe dele, sempre será. E ele me disser isso, ou escolha aí, ou a sua mãe, ou eu, meu Deus do céu, né? É algo que não se coloca em balança. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu devido valor. Só uma opiniãozinha que se entrou aí alguma sogra que está ouvindo, quando você quiser dar uma opinião para sua nora, vá com jeito, vá com cuidado. Primeiro, nós aprendemos que opinião e conselho a gente só dá quando se pede. Não se dá quando não pede, gente. Se não pediu, não dê. Agora, se, por exemplo, na sua casa, né, ninguém toma refrigerante, aí você chega na casa da sua nora, ela tá lá nos refrigerantes e dando os refrigerantes para o seu neto e sua neta e aquilo tudo. Pelo amor de Deus, vigia na terra. Não fala que o refrigerante... na minha casa ninguém toma refrigerante. Que coisa, tá dando refrigerante? Sabedoria. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Olha a hora certa de falar e a hora certa que não deve falar. Escolhe uma oportunidade, né? Depois, sentar ali o neto presente, de falar, eu tomava refrigerante, mas não me dei bem, trouxe muitas sequelas para mim. Escolhe um momento certo de falar e não joga que na sua casa ninguém toma refrigerante, que refrigerante faz mal. Você está ofendendo porque na casa dela toma-se refrigerante. Então, a gente tem que entender isso, né? A forma de falar, como a gente falar, como, né? Ou você pode chamar seu filho ou sua filha e dizer, depois conversa com ele ou conversa com ela. Refrigerante eu acho que não faz bem. É assim que minha mãe faz. Quando ela quer falar alguma coisa pro meu marido, ela não... Olha, gente, eu tenho 25 anos de casado. Ela nunca chegou para dizer a ele. Ela sempre chega para mim, Beth, fala isso e isso e isso para Eliseu. Eu acho que devia ser assim, assim, assim. Então a gente tem que aprender, né? A gente está na casa da nora, é a casa dela, são os conceitos dela, são as opiniões dela. Se todo mundo lá tem que tomar refrigerante, toma refrigerante, é a casa dela, né? Ok? Opinião e conselho só dá se pedir, gente, pelo amor de Deus. Se não pediu, não dê. Poxa, como esse arroz está duro, eu não faço um arroz assim. O meu arroz fica molinho. Mas quem perguntou, gente? Quem perguntou sua opinião sobre o arroz? Ninguém. Agora, se pediu a opinião, aí você fala, não, meu arroz, eu faço assim, eu faço assado. Isso é a política da boa vizinhança, é aprender a viver bem e em paz com todos, é aprender que cada um tem seu gosto, cada um tem sua forma, cada um tem sua individualidade. A mulher foi criada em um lar, o homem foi criado em outro, e aí se encontrou, e eles ainda estão tentando se reformular, e aí se entra alguém e não entende isso e entra nesses espaços, vai atrapalhar, não é verdade?
Glória a Deus, né? Ela está dizendo que aprendeu isso no curso. No curso, Margarete fez o curso, né? O curso Mulheres Ajudando Famílias e Mulheres Ajudando Mulheres. Você, depois que puder investir na sua vida, eu coloquei também, dê um presente para sua mãe, né? Você que puder investir, porque são 10 aulas maravilhosas, 10 aulas escritas, 10 vídeo-aula, 10 vídeo-tarefa, para aprender sobre isso, a viver bem, a fazer a nossa parte. Tinha muitas coisas que a gente queria falar, olha, escrevi um monte de coisa, mas não dá mais, né? Sempre, só a última coisa, aprende na vida, nunca, nunca, isso é nunca mesmo, fale mal da sua sogra ou do seu sogro para o seu esposo ou para a sua esposa. Nunca, gente, faça isso. Nunca fale mal da sua família, da família dele para o esposo ou para a esposa. Se você fizer isso, você está abrindo brecha para que ele ou ela fale mal também. Quando eu abro brecha, vou falar mal do meu sogro, falar mal da minha sogra, falar mal do... Eu estou abrindo brecha para o meu esposo também vir falar da minha mãe. E aí, quando vem falar da minha mãe, eu não gosto. Como eu não gosto que fale da minha mãe, eu também aí me reservo para não falar da família dele. Aqui é esse acordo. Quando eu não mexo, né, na família dele, eu vejo, não vou falar, porque eu sei que tem muitos defeitos na minha família, e se ele for falar, eu não vou gostar. E aí, para não abrir essas brechas, não fale mal, gente. Não fala. Eu sempre digo, gente, conflitos familiares, filho e filha tá levando para a mãe e para o pai, evita isso, para que não haja uma discórdia depois, né? De, você fez isso com a minha filha, ou você fez isso com o meu filho. Não abram brechas. Quando a gente abre brechas na nossa vida, depois a gente fica chorando, mas é porque foram abertas brechas, ok? Não dá mais para a gente continuar. Faça uma relação de parceria. Nós precisamos uns dos outros. Quem que não gosta de ter uma casa de vó para ir, de uma casa de tio para ir? E se aí se a sogra e a nora não vivem bem, aí fica implicando, não vou não, e fica evitando de os filhos irem lá. Gente, pelo amor de Deus, é muita imaturidade, não pode haver isso, não pode haver isso. Não é verdade? Que o Senhor, ele venha nos dar sabedoria, nos dar graça, nos dar força. Nós vamos orar agora, né, por cada família que entrou. Se você quiser depois ver essa live, porque não fica no Instagram, vai lá no meu canal, você pode compartilhar com outras pessoas, você pode compartilhar no grupo da sua igreja, você pode compartilhar com pessoas que casaram agora há pouco, com pessoas que são noivas, que estão pensando em casar. Vai lá no meu canal, é Miss, M-I-S-S, Elizabeth Bonfim. Você vai lá, você compartilha, porque a gente aprende uns com os outros, não é verdade? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por cada família aqui representada. Eu te louvo, Senhor, porque tu és um Deus que faz, que age, que trabalha para aqueles que em ti esperam. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, seja, ó Senhor, sobre essas famílias. Abre as comportas do céu, repreenda o dardo inflamado do maligno, dê sabedoria, meu Deus, dê sabedoria às famílias, para viverem bem nessa terra, para aprenderem, ó Senhor, a viver em unidade, em comunhão, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, eu te agradeço, entra nos lares, que o amor, Senhor, seja aumentado, porque tu sabe que os conflitos fazem balancear o amor. Que em nome de Jesus, ó Pai, tu trabalha no emocional, tu faça com que os homens sejam verdadeiros homens e que mulheres sejam verdadeiras mulheres, cada um sabendo o seu papel, que amem suas sogras, que parem com essas piadas de sogra, porque sogra é uma mulher também importante na família. Que em nome de Jesus cada um descubra o seu papel e vivam bem, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, se há algum coração endurecido em relação a relacionamento familiar, que seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a você que nos ouviu, que a graça do Senhor, né, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo.
Eu agora estava olhando no meu canal do YouTube, parece que eu não coloquei lá, né? Eu estava aqui no canal do meu filho. Meu Deus, depois eu vou descer e vou passar para o meu canal. Mas aí vocês podem ir lá, tá? Interferência familiar, pode? Ok? Deus abençoe, um abraço grande, uma noite de paz. Que a boa mão do Senhor esteja sempre estendida sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, graça e força nessa terra. Em nome de Jesus, abraço para todos, em nome de Jesus. Pois é, vai acabar, gente. Deus abençoe. Um abraço.